Esse é João Frank Passos. João Passos, imerso na busca por realizar seu sonho de trabalhar com animais, depara-se com um post cativante no Instagram. O post é da Essenciale Contabilidade, uma empresa que se destaca por sua ampla especialização contábil e, para João Passos, em especial, o mercado pet. O conteúdo do post destaca não apenas a expertise contábil da Essenciale, mas também sua profunda compreensão das peculiaridades do setor de pet shops. Fotos de empreendedores sorridentes ao lado de seus animais de estimação e depoimentos emocionantes sobre o sucesso de negócios recém-inaugurados capturam a atenção de João. Ao explorar mais a fundo, João descobre que a Essenciale Contabilidade oferece serviços personalizados para empreendedores do ramo pet, desde a criação e registro da empresa até a gestão financeira e fiscal. A promessa de uma parceria que vai além dos números e abraça a paixão dos empreendedores pelo mundo animal é o que chama a atenção de João. Empolgado com a possibilidade de contar com uma empresa que compreende não apenas os aspectos técnicos, mas também a essência emocional do negócio que deseja iniciar, João marca uma reunião com um dos especialistas da Essenciale. Este encontro representa não apenas uma orientação prática, mas o início de uma jornada que pode unir paixão e negócios, de forma harmoniosa na vida de João Passos. Então, voltando lá ao início, né? Então, que a gente compartilhou com vocês, que principalmente os 15 dias, né? Eu acho que teve mais força a vinculação em vários meios de comunicação, vários sites, né? Canais de YouTube, contadores ou profissionais que atendem o MEI, que teriam algumas atividades que desenquadrariam o MEI a partir do próximo ano. Então, para nós gerou uma certa preocupação, porque nós estamos sempre nessa pegada, nossa especialidade é com o MEI, então gerou algumas dúvidas nossas, fomos fazer uma pesquisa, e aqui na Essenciale a gente sempre leva muito a sério essa questão de validação de informação, até porque na internet hoje está bem complicado, e nós fomos direto na fonte, que seria a Resolução 140 de 2018, que lá está elencando algumas questões relacionadas ao Simples Nacional, inclusive ao MEI, né? E nessa resolução tem lá o anexo 11, que ele trata sobre as atividades que são permitidas ao MEI. E verificando tanto a legislação, tanto a resolução quanto esse anexo, nós percebemos que não teve nenhuma alteração. E até lá no portal do Simples Nacional, ele mostra que a última alteração que a gente teve nessa lista de atividades permitidas, né, foi lá em fevereiro de 2022, que foi através da resolução CGSN, né, 165 de 2022, que teve ali algumas alterações na questão da lista. Então, depois disso, não teve nenhuma alteração, não existe nenhuma notícia, nenhuma previsão dentro do portal do Simples, né, falando sobre qualquer tipo de alteração dessas atividades. Mas é claro, é bom a gente ficar sempre atento, é importantíssimo, né, a gente já ressaltou algumas vezes aqui na live, né, essa importância de sempre estar buscando canais confiáveis, ou a própria fonte, ou canais como o nosso, o Contador Essenciale, que a gente tem que estar comprometido com uma informação fidedigna dentro dos parâmetros legais. Tá? Acho que era mais ou menos isso que a gente comentou ali no início. Isso. E complementar, né, Fábio, que nós seguimos verdade. focados, desvendando as mudanças e o que esperar de 2024. E como bem mencionado com o Fábio, a notícia de que haveria essa alteração do rol de atividades para o próximo ano foi amplamente divulgada pela internet, e baseado nisso, que muitos de vocês puderam acompanhar as nossas chamadas para essa live de hoje, na qual nós utilizamos exatamente o mesmo tema que vem sendo propagado na internet em inúmeros lugares. E a Essenciale Contabilidade, ela se preocupa muito com a qualidade da informação. E é por isso que decidimos desmistificar esse tema na live de hoje. Também nós queremos reforçar que a importância de checar as fontes em que se consomem os conteúdos é extremamente imprescindível. Para aí, então, você avaliar o impacto dessa informação para você e para o seu negócio. Então, agora eu torno a palavra para o Fábio, que acho que ele tem que dar sequência na conclusão ali, né? Então é só um resumão, né? Então, a gente falou sobre a questão das notícias, né? Falando o que é o MEI, né? Os benefícios e obrigações, né? Falando um pouquinho sobre as soluções que nós apresentamos para melhorar a vida do MEI, e também ali as hipóteses de desenquadramento. Então, é mais ou menos um overview de tudo que a gente comentou hoje, né? Agora, vamos expandir um pouquinho mais o nosso conhecimento sobre MEI, o microempreendedor individual, uma opção tributária
simplificada destinada a trabalhadores e autônomos, pequenos empresários e empreendedores individuais. Para se enquadrar com o MEI, é necessário atender a alguns critérios. O MEI deve ter faturamento anual de até R$ 81 mil. O empreendedor deve exercer atividade que esteja dentro da categoria permitida para o MEI. Essas atividades, como o Fábio comentou anteriormente, estão listadas no anexo 11 da Resolução CGSM 140/2018. O empreendedor não pode ser sócio ou titular de outra empresa. O MEI é uma opção para quem atua como empreendedor individual, sem participação em outra sociedade. Sim, o MEI pode ter empregados registrados, considerando o máximo de um contratado, e que receba o salário mínimo ou o piso da categoria. Algumas atividades são consideradas impeditivas para o enquadramento como MEI, como serviços de intermediação de mão de obra e profissões regulamentadas. E o empreendedor que deseja se enquadrar no MEI, ele possui alguns benefícios, mas para aproveitar os benefícios é de suma importância que o pagamento das guias, que aquela guia, o DAS, né, seja feita dentro do vencimento, então até o dia 20 de cada mês. E cumprir também a carência do INSS, né, que seriam os números mínimos de contribuição. Então, entre esses benefícios estão a aposentadoria por idade, a aposentadoria por invalidez, o auxílio doença, o salário maternidade, o auxílio reclusão, né, e para a família também a pensão por morte. O MEI, ele pode também se aposentar por tempo, fazer a aposentadoria por tempo de contribuição, né, mas existe um critério, você tem que fazer uma complementação, né, ou aqui na descrição do vídeo, você que vai assistir depois essa live, também a gente vai deixar lá no card um videozinho, 2 videozinhos na realidade, explicando, né, como é que funciona esse processo e também como você fazer essa complementação. Então, apesar de serem simplificadas, o MEI também tem algumas obrigações essenciais para garantir a conformidade legal do negócio, né, bem como o funcionamento desse negócio. Entre elas estão pagar a guia, o DAS, né, dentro do vencimento, conforme eu comentei agora há pouco, a emissão de nota fiscal quando fazer negócio com pessoas jurídicas, preencher aquele relatório mensal de receitas e despesas, guardar as notas compras, né, de venda por 5 anos e enviar a declaração anual do MEI. Agora que já entendemos, então, o que é o MEI, seus direitos e obrigações, é importante ressaltar os casos que podem levar sua empresa a perder o enquadramento, hein? E entre elas estão, se o faturamento anual do MEI ultrapassar o limite estabelecido para o regime, que é de 81 mil, ele pode ser desenquadrado. E vale ressaltar que caso você inicie sua atividade no decorrer do ano, esse limite será proporcional. Por exemplo, se a sua empresa iniciar em novembro, o limite será de 13.500, ou seja, 81 mil dividido por 12, multiplicado por 2, seria a proporção de 2 meses em relação ao faturamento de 81 mil reais ano. Temos uma particularidade com relação ao MEI para caminhoneiros. Essa categoria tem limite anual de até 251.600. No caso de desenquadramento, por exceder o limite, temos duas hipóteses, sendo a primeira até 20%. Nesse caso, o desenquadramento ocorre em janeiro do ano seguinte. Já a segunda hipótese, se excedeu mais que 20%, nesse caso, o desenquadramento retroagirá a janeiro ou ao mês de abertura da empresa. Se o MEI começar a exercer alguma atividade que seja vedado para esse regime, ele pode também ser desenquadrado. Algumas atividades, como aquela que exige informação técnica ou superior, são proibidas para o MEI. Então tome atenção. O MEI, como já comentado, pode ter no máximo um empregado contratado que receba o salário mínimo ou o piso da categoria. Se contratar mais de um empregado, poderá também ser desenquadrado. Se o MEI se tornar sócio ou titular em outra empresa, ele também perderá o enquadramento no regime tributário simplificado. Luiz, até uma questão que é bom reforçar sobre isso que você falou é sobre o empregado. A gente pega aqui, né, a gente atende muito MEI, tem folha de pagamento, um erro clássico do pessoal tá pagando para o funcionário, ou tá pagando o mínimo, né, existe uma categoria para aquele empregado, né, ou está pagando acima, né, do que a categoria define, né, isso é um grande erro que pode gerar o desenquadramento. Mas dando continuidade aqui, até complementando essa última questão ali da participação em outra empresa, então é o uso de natureza jurídica vedada. O MEI pode tem que se atentar, né, à natureza jurídica registrada na formalização. Caso identificado o uso de uma natureza jurídica vedada, o MEI, isso pode levar ao desenquadramento. Então, o MEI, né, via de regra, e a natureza dele é empresário individual, então ele não pode, por exemplo, adotar lá o limitada, né, quando você tem mais de um sócio, ou a SLU, que é a Sociedade Limitada de Unipessoal, né, que substitui o OIRELI. Então, essas duas, por exemplo, geraria o desenquadramento. Então, a única natureza jurídica permitida para o MEI é o empresário individual. Outro ponto também que o MEI não se atenta, e a gente vê muito disso, né, tanto nos MEIs que a gente assume aqui na Essenciale, como nos grupos que a gente né, tira dúvidas, lá o nosso de dúvidas MEI lá no WhatsApp, ou seja, aquele nosso MEI lá do grupo MEI que tira dúvidas lá no Facebook, é a questão do pessoal não tem conhecimento que
o limite de compras anual para revenda, né, para o teu negócio, é de no máximo 80% do faturamento. Então, por exemplo, se você fatura lá por ano 50 mil, teu limite de compras deveria ser 40 mil. E o pessoal não se atenta a isso, e muitos MEIs, a gente já viu alguns MEIs já perder esse teu enquadramento, né, e muitos aí podem perder nos próximos anos. Então, esse limite, ele visa garantir, né, que a maior parte da receita do mês seja relacionado à tua prestação de serviços, né, ou tua atividade de revenda, que é a característica, né, central desse regime. E por fim, isso é bem importante, né, e essa é uma questão muito relevante, é os débitos de inadimplência. Então, o acúmulo de débitos tributários, como o pagamento das contribuições mensais do DAS, então ele pode levar a ter um desenquadramento no meio. Então é muito importante você ficar atento aos prazos, né, para pagamento, que no caso seria até o dia 20, né, de cada mês, e se o dia 20 cair num dia não útil, você posterga, né, no próximo dia útil. Essa questão também do desenquadramento por ausência de pagamento com débitos lá com a Receita, então ele também foi muito vinculado, né, ultimamente pela mídia, né, tanto na internet como a mídia tradicional. E essa notícia, sim, ela é verdadeira. Inclusive, muitos MEIs receberam notificação da Receita Federal a partir de setembro ali, né, comunicando sobre esse desenquadramento. Então é muito importante, né, você dar uma olhada lá na tua caixa postal, lá no portal do empreendedor, ou no aplicativo que você utiliza. Tem alguns aplicativos que fazem esse controle para o MEI, né, ou lá no próprio ECAC, para ver se você não recebeu a sua notificação. Mas caso você não tenha recebido, é importante já fazer essa questão de parcelamento, esse levantamento, porque a partir de que o desenquadramento vai acontecer a partir de janeiro. Acabei de ser notificado aqui nos comentários e a nossa introdução ali, ela ficou sem áudio. Então eu vou dar a sequência aqui na minha etapa do roteiro, e na sequência, se você quiser se programar para iniciar, para conduzir a parte inicial, no qual nós desmistificamos a questão do tema central que nos trouxe aqui. A live, né? Isso, exatamente. E daí, na sequência, quando nós finalizarmos esse processo, a gente cai para resgatar a conclusão da nossa live, ok? Perfeito, então. Bom, mas dando sequência, sabemos que conduzir um negócio é desafiador. Estar atualizado sobre as regras tributárias é essencial. Se você, por acaso, se deparar com situações que possam levar ao desenquadramento como MEI, não se preocupe, estamos aqui para te ajudar a navegar por essas águas com tranquilidade. Na Essenciale Contabilidade, compreendemos as nuances do regime tributário do MEI e oferecemos serviços personalizados para manter o seu negócio em conformidade. Então, aqui na sequência, seguem algumas formas de como podemos nos tornar grandes parceiros com acompanhamento mensal. Monitoramos suas receitas e despesas mensalmente e antecipando-nos a qualquer sinal de desenquadramento. Assim, você pode ficar focado no seu crescimento, no crescimento do seu negócio, enquanto que nós cuidamos dos detalhes fiscais. Cuidamos das gerações das guias mensais e, caso alguma fique em aberto, te notificamos imediatamente. Isso evita surpresas desagradáveis e garante que você esteja sempre em dia com as suas obrigações. Facilitamos a emissão das notas fiscais e garantimos que todas as declarações necessárias sejam entregues pontualmente. Assim, sua empresa mantém uma reputação sólida e evita problemas com o fisco. E se o desenquadramento for inevitável, oferecemos serviços ágeis para alteração, baixa do MEI e até mesmo a transição para uma microempresa, garantindo um processo suave e dentro da legalidade. Na Essenciale, não vemos apenas números, nós vemos histórias de sucesso e queremos ser o suporte que você precisa para alcançar seus objetivos. Conte conosco para simplificar a contabilidade e fortalecer o caminho do seu negócio. Agora eu passo novamente a palavra para o Fábio dar sequência no processo do início da live lá, que estava sem áudio. Eu só vou complementar essa questão do serviço, que eu acho que é bem interessante a gente compartilhar com o pessoal, que está vinculado até a questão dos débitos, né? Que nós também trabalhamos com parcelamento. Então, se, por exemplo, você não tem condições, às vezes, de fazer o pagamento integral da tua dívida, né? Nós também fazemos esse processo de parcelamento, emissão das guias mensais, para que você mantenha, né, teu MEI em dia e não perca o enquadramento do próximo ano. E também compartilhar, né, com vocês um presente nosso antecipado de Natal. Seria, então, 30% de desconto em qualquer serviço contratado no MEI, né, utilizando o cupom de desconto. Vamos juntos transformar o futuro, que é a nossa... Tudo junto e sem ponto final. Tudo junto e sem ponto final. E sem ponto final, né, que é o nosso mantra aqui, é o nosso compromisso com os empreendedores aqui do nosso país. Então, os serviços, né, a gente vai disponibilizar na sequência para vocês aqui na descrição do vídeo e também ali certinho o cupom para você acessar. Quero deixar, então, a gente já vai abrir para perguntas, caso alguém tenha uma pergunta, para a gente dar sequência no nosso bate-papo de hoje. Então, mas na realidade, né,
muitos, que eu estava comentando com a Luiz mais cedo, muitos sites, eles trazem essa chamada para você, você vai para o site, você percebe o quê? Que muitas atividades que eles estão mencionando ali são coisas já antigas, né? Que eles estão falando, já estão requentando, né, para trazer muitas vezes, confusão, né, para utilizar para o próximo ano, né? Então, essas atividades já estavam desenquadradas, já não estavam na resolução, né? Já há algum tempo, algumas talvez há vários anos, né? Que nem contador. Contador já faz anos, eu acho que faz pelo menos uns 5 anos que o contador não pode ser mais meio, justamente aquela característica de ser uma atividade profissional. Não, a atividade profissional não, pode ser meio, existia essa exceção para o contador, né? Que ela foi, né, foi retirada já faz algum tempo. Então é por isso que nós trouxemos esse gancho para trazer à luz essa questão, pelo fato de que nós temos que estar atentos ao conteúdo que a gente está consumindo e estar atentos a buscar sempre estar conectado com pessoas que tragam informações relacionadas ao seu negócio, que tragam potencial de estratégia para você, mas que tragam também com seriedade sob a luz da lei. Então, isso aí mesmo, Luiz. Na realidade, você tem que fazer isso automaticamente, né? Você vai lá no portal do empreendedor, tem né, vai lá em desenquadramento, né, vai entrar com o teu certificado digital e vai informar lá o motivo do desenquadramento, né, que seria a quantidade de funcionários superior, né, ao permitido. Porque se você não fizer isso, né, a Receita ela tem 5 anos para te fiscalizar. Então, não pode chegar daqui a 5 anos, te desenquadrar, você continua pagando um bem, né, achando que está tudo bem. Eles vão lá refazer o cálculo, você vai pagar juros, vai pagar multa, e às vezes, dependendo do caso, você perde até a situação de Simples Nacional, né, porque você atuou de uma forma, pela Receita ilegal, estava dentro do meio de uma forma ilegal. Então, o conselho vai desenquadrar, seja por questão do funcionário ou por atividade impeditiva, né, por exemplo, se for a atividade não a natureza impeditiva, né, ela já é automática, você precisa fazer esse pedido. Por exemplo, uma atividade impeditiva, normalmente ele já gera automaticamente, né, esse desenquadramento, né, não precisa você fazer às vezes por ofício. Se não fizer, eu aconselho entrar lá no portal e fazer esse desenquadramento, né. Por exemplo, a questão de faturamento, ele vai fazer o desenquadramento para você, se você não fizer, né, ali automaticamente, ele vai fazer quando você for fazer a sua declaração do MEI, né, nuances aí que é importante você estar acompanhando, né, e por isso que a importância de um profissional te acompanhando.